Você já imaginou o seu time do coração entrar em campo perdendo de 1-0 antes mesmo do apito inicial? Pois é exatamente isso que está acontecendo com o Vasco da Gama. E você sabe por quê? Porque o clube segue abrindo mão de sua maior arma, o mando de campo em São Januário. Mas o que motiva essa decisão? Vale mesmo a pena trocar o apoio da torcida por alguns milhões de reais? A resposta para essas perguntas é tão dura quanto necessária. O Vasco está se auto-sabotando. O clube vem priorizando decisões financeiras imediatas, como a venda do mando de campo, e ignorando completamente o impacto técnico e emocional que isso causa dentro das quatro linhas. O resultado é previsível. O time perde força, perde jogos e, pior, perde a confiança da sua torcida. Neste fim de semana, o Vasco mais uma vez viveu esse cenário trágico. Jogando como mandante contra o Botafogo, o clube decidiu vender o mando e levar o jogo para o estádio Mané Garrincha, em Brasília. Resultado: um ambiente dividido, com torcida adversária em peso, gramado em estado vergonhoso e um time desorientado que não conseguiu reagir em campo. E não estamos falando apenas de mais uma derrota. Estamos falando de um recado preocupante para o futuro do clube. Durante 4 jogos seguidos, o Vasco atuou fora de São Januário, o que já gerava desconforto. Mas vender o mando contra um dos adversários mais fortes do campeonato, ainda mais em um momento tão delicado da temporada, foi um tiro no pé. Em Brasília, a torcida do Botafogo compareceu em massa, dividiu o estádio e o que era para ser um ambiente favorável virou um campo neutro, com gramado irregular e pressão inversa. O valor da venda do mando gira em torno de 2 a 5 milhões de reais. Mas será que isso compensa? A curto prazo pode até aliviar o caixa, mas a longo prazo, cada ponto perdido pode custar uma vaga em competições internacionais ou até mesmo resultar em rebaixamento. O futebol é decidido nos detalhes, e nesse caso, os detalhes estão custando caro demais ao Vasco. E o jogo? Bom, o primeiro tempo foi equilibrado, com poucas chances para ambos os lados. O Vasco conseguia, de certa forma, manter o controle, ainda que prejudicado pelas condições do gramado, muita areia, campo irregular e bola quicando o tempo inteiro. Mas o problema veio mesmo na segunda etapa. Logo aos 3 minutos, Montoro do Botafogo fez uma bela jogada individual, conseguiu o desvio e no rebote o artilheiro Arthur Cabral não perdoou. Gol do Botafogo. Falha direta do João Vitor, que mais uma vez comprometeu o sistema defensivo vascaíno. E o mais alarmante, essa não é a primeira vez que o jogador falha, em momento decisivo. Mas se isso já era ruim, o pior ainda estava por vir. O técnico Fernando Diniz, em mais uma tentativa de ajustar a equipe, decidiu fazer sua tradicional substituição. Tirou um zagueiro e colocou um volante improvisado na defesa. Em outras épocas, com jogadores como André, do Fluminense, isso até funcionava. Mas com Hugo Moura, a história é bem diferente. Hugo não tem a mesma qualidade técnica, nem a mesma leitura de jogo, e o resultado foi um Vasco desorganizado, sem força de marcação e sem capacidade de construir jogadas ofensivas. Com a mudança, o Vasco simplesmente entregou a posse ao Botafogo, que baixou as linhas, se defendeu bem e passou a contra-atacar com velocidade. Enquanto isso, o Vasco tentava reagir com um time sem criação, sem energia e sem soluções. Diniz até tentou mexer novamente, colocando Matheus Carvalho e Alex Teixeira, mas as alterações não surtiram efeito. O time parecia mais perdido a cada minuto. A verdade é que o jogo acabou na substituição. O Botafogo cresceu, ampliou o placar e só não fez mais porque tirou o pé. O domínio foi absoluto. O time alvinegro mostrou que hoje está vários passos à frente tanto em organização tática quanto em qualidade individual. Quando olhamos para o banco, isso fica ainda mais evidente. Enquanto o Vasco tem dificuldades para repor posições, o Botafogo lança nomes como Nathan Fernandes, Alan e Santi. Rodrigues, todos frutos de investimento pesado e planejamento. E enquanto isso, o Vasco, apostando em soluções improvisadas, substituições de risco e decisões administrativas desastrosas. O que era para ser um clássico equilibrado virou mais um capítulo triste de uma campanha que começa a preocupar. O Vasco não venceu nenhum jogo em que vendeu o mando, nenhum.
E mesmo assim, a diretoria insiste nesse caminho. A torcida, claro, está revoltada, e com razão. Nas redes sociais, os comentários são de frustração e indignação. Muitos apontam que o clube está brincando com a paciência do torcedor. Outros vão além. Dizem que a relação do Vasco com sua torcida virou uma relação tóxica. O time apanha, erra, afasta a torcida e depois pede carinho. Mas como manter essa conexão com decisões tão incoerentes? E a tabela do Campeonato Brasileiro não perdoa. O Vasco está colado na zona de rebaixamento, com apenas 2 pontos de vantagem. Se tivesse vencido esse jogo, estaria respirando melhor, com 5 pontos de folga. Mas não venceu. E com esse futebol oscilante, a tendência é que o drama só aumente. Para piorar, o desempenho individual também preocupa. Jogadores como Felipe Coutinho e Nuno Moreira, que poderiam ser referência, foram completamente apagados. A marcação alta do Botafogo anulou o meio-campo vascaíno. Nenhum dos homens de criação conseguiu respirar, nem mesmo articular jogadas. E aí entra um ponto interessante. A estreia do novo treinador do Botafogo, Davi Ancelotti, filho do renomado Ancelotti. Mesmo sem poder assinar a súmula oficialmente, ele ficou no banco como auxiliar e comandou o time ao lado de Caçapa. E a diferença já foi visível. O Botafogo marcou alto, avançou laterais, ajustou o meio e sufocou o Vasco. Ancelotti mostrou personalidade, movimentação intensa na beira do campo e um olhar clínico para os detalhes. Um perfil que, ao que tudo indica, vai elevar o nível do time nos próximos jogos. A atuação de Montoro também chamou a atenção. Ele começou mais tímido, mas cresceu ao longo da partida e foi fundamental no primeiro gol. Outro destaque foi Caio Fernando, o novo zagueiro do Botafogo, que agora prefere ser chamado assim, seguro, firme na marcação e com ótima saída de bola. Foi um dos nomes mais elogiados. Já o Vasco precisa rever tudo, do planejamento à execução. A venda do mando foi um erro estratégico claro. A improvisação defensiva custou caro. E a incapacidade de reagir mostra que o problema não é só técnico, é estrutural. O time parece sem identidade, sem confiança e, o mais grave, sem comando. Mas o futebol é surpreendente, e a próxima rodada pode trazer um alívio. O Vasco enfrentará o Grêmio em São Januário. Um jogo em casa, com torcida, com pressão a favor. O Grêmio também vive um momento ruim, e essa pode ser a chance de ouro para virar a chave. Mas para isso, o Vasco precisa fazer algo que ainda não fez na temporada: jogar com intensidade, inteligência e respeito ao torcedor. E você, torcedor vascaíno, ainda acredita numa reação? Ainda confia nesse elenco? O que você acha dessa decisão de vender o mando? Comenta aqui embaixo. Queremos saber a sua opinião. E se você gosta desse tipo de análise, de notícia quente e direta sobre o nosso gigante da colina, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui é lugar de vascaíno de verdade. Nos vemos no próximo vídeo e que seja com uma vitória.